A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o teu sustento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, após ter passado 50 dias, Páscoa, ontem celebramos o dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Hoje retomamos a vida pública de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as obras de Jesus no seu dia a dia. Então hoje vimos o segundo anúncio da paixão, esse texto de São Marcos. Nesse segundo anúncio, o Evangelho nos apresenta mais uma vez, nos apresenta os discípulos. Os discípulos têm dificuldade. Jesus apresenta aos discípulos o seu projeto de vida, o seu modelo messiânico, que é de dedicação, de serviço até a morte. Já os discípulos, eles têm dificuldade, desperdiçaram tempo, não escutaram esse ensinamento tão forte. Para eles, talvez seria um discurso incompreensível, porque eles estavam pensando outras coisas. Estavam discutindo animadamente qual deles seria o maior, quem sentaria à direita, à esquerda, né? Então Jesus, como um bom mestre, senta-se no meio dos discípulos para ensinar novamente, para mostrar a verdade. O maior na igreja deve ser o último, isto é, deve ser o servidor de todos, deve acolher com amor as crianças, os pequeninos, os pobres, os incapazes, os infelizes, aqueles que o mundo não valoriza, como se estivesse acolhendo o próprio Jesus, o próprio Deus. Podemos afirmar assim, que pela segunda vez, Jesus instrui, ensina seus discípulos, que são duros de cabeça, sobre o modo como Ele efetuará a salvação. Essa salvação virá através do sofrimento e morte de Jesus. Seus discípulos deverão seguir o mesmo caminho de Jesus, tornar-se servos de todos,
estarem sempre disponíveis para acolher os pequeninos, oferecer o próprio amor aos mais desprezados, àqueles que o mundo não conta. É o caminho da bem-aventurança, é o caminho que Jesus nos chama à salvação. Podemos nos perguntar, examinando a nossa vida, será que nós estamos reconhecendo com alegria a presença de Cristo nos nossos irmãos mais simples? Estamos realmente doando a nossa vida como verdadeiros discípulos de Cristo? Cristo diz que Ele veio para servir e não ser servido. E nós? Como estamos vivendo como discípulos, discípulas? Meu irmão, minha irmã, Cristo abençoe você, todos os seus. Meu Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.